Estamos ao vivo e a cores para o Brasil e para o mundo. Seja bem-vinda a mais um Mão na Fossa. Bom dia, Amanda. Bom dia, Edilene. Bom dia, Franciele. Como é que vocês estão? Tudo bem? Pelo menos dormiram bem? Bom dia, Amanda. Bom dia, Carol. Bom dia, meninas. Bom dia, mulheres. Não tem menina aqui não, né? Vamos embora. Vamos começar mais uma live do Mão na Fossa. Eu queria trabalhar com vocês esse tema hoje. Acho importante. Ah, Davi, mas eu não sou casada. Não importa, você vai entender onde eu quero chegar com isso aqui. Davi, estou noiva. Pra você. Casada? Não, isso é muito pra você isso aqui, né? O que acontece? Vamos lá. Quem aqui é casada?
Quem aqui é casada? Fala comigo aí no comentário. Vamos lá. Quem é casada aí? Quero saber, só para eu poder saber se vocês aqui que eu estou tratando, né, são casadas, são solteiras. Vamos lá. Mas que eu conheço algumas carinhas aqui, mas eu queria saber de vocês. Vamos lá. Fran, Fran. Eu é o quê? Eu é casada. Amanda namora. A Carol casada há 20 anos. A Fran, eu deve ser eu sou casada, né? Vamos lá. Casada há 33 anos. Meu Deus do céu. Quem sou eu para ensinar a Edilene, né? A Carol, 20 anos, né? Mas é importante isso aqui, tá? Olha pra você ver. Eu namoro, então quer dizer casada há 2 anos. Vamos lá, é isso aí. A maioria aqui então é casada. É importante isso. Mas isso aqui não exclui, por exemplo, a Amanda, né, que namora. Tá? Entendam isso aqui. O que acontece? Quantas vezes eu já falei com vocês que a intenção da mulher é de estabilidade, é de estabilizar o lar, né? Vocês lembram quando eu falei isso aqui? Eu já falei isso com algumas de vocês, com certeza. Se você pensar numa estrutura de lar, você precisa pensar numa casa, tá? Vamos entender o símbolo da casa. Por que toda vez que você pensa numa família, se eu falar assim, desenhe uma família para mim, ou você vai desenhar bonequinhos, né? Um filhinho, uma esposa, um papai e um cachorrinho. Mas se eu falar assim, desenha, o que vem na sua cabeça quando você pensa numa família? Você vai normalmente pensar numa casa, né? Aquela casinha bonitinha que você desenhava na escola, você lembra? A gente desenha uma chaminézinha, uma casinha com a portinha e janelinha. Não é assim que a gente pensa normalmente, né, naquilo que a gente chama de lar, que a gente chama de casa. O lar, na verdade, é o quê? É uma estrutura, né? Uma estrutura, né, bem formada, algo bem estruturado, né? Aí a Amanda falou, vou desenhar minha família, que é o melhor exemplo que eu tenho de berço, pai, mães e filhos e uma casa, vida boa. Olha pra você ver, isso aí. É o que já vem na cabeça da gente quando temos boas lembranças, né? Eu já vi, por exemplo, gente assim, escreva sobre o seu lar. A pessoa teve uma família desestruturada, ela vai desenhar, por exemplo, uma casa destruída, uma casa suja. Você está entendendo? Normalmente, o que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em família é uma casinha, né? É um símbolo que já vem, né, normalmente na cabeça da gente. Então, o que acontece? O que é o lar? O lar é essa casa com pessoas dentro, mas que tem uma estrutura equilibrada com vida espiritual, né, com uma preocupação um com o outro, com união. Isso é o lar, né? O lar é aquela estrutura, né, é aquela família de fato bem estruturada e não só aquela família no papel, ok? Sendo totalmente simplista aqui, que eu poderia ficar uma live inteira falando sobre lar aqui, né? Quem sabe um dia eu faça isso. Mas por enquanto não é o tema, tá? É só para vocês poderem ver onde a gente está querendo chegar aqui. Então existe essa estrutura de lar, ok? E o que acontece? Por que a gente desenha uma casa para falar de uma família? Porque normalmente, né, vocês vão viver dentro de uma casa, claro, né? Dificilmente você vai viver debaixo de uma ponte, né? Normalmente você vai viver, né, principalmente você que está me escutando aqui, debaixo de uma casa, debaixo de um telhado, debaixo de um teto. E o que acontece? Essa casa tem duas coisas que eu posso dizer que são especiais, que é a estrutura, que eu posso chamar isso de, sendo bem simplista aqui, de parede, né, de muro, ou o que você quer saber, né? A estrutura, a base, que vem como parede, e você tem o telhado. São duas coisas que não podem faltar, né? Uma casa que só tenha a base e não tenha o telhado, ela é meio ruim de se morar, concorda comigo? Né? Você moraria numa casa sem telhado? Maluquice, né? Ao ponto que também você não consegue simplesmente construir uma casa só com telhado, sem a base. Você precisa da base, você está entendendo?
Isso, olha pra você ver. É, vamos para casa, lá é seguro, lá você tem tudo, nosso canto, percebe? Eu mesmo falo isso com a Amanda, eu falo assim, cara, eu gosto demais da minha casa, né? Eu fico olhando, quando eu trabalhava em empresa, né, fichado, eu via cara lá que ele ficava doido para alguém falar assim, cara, você vai dobrar hoje. Dobrar era quando o cara trabalhava o turno inteiro e ele ficaria outro turno trabalhando, porque o cara não queria voltar para casa. Ele não queria voltar para casa porque a mulher dele era terrível, né? E aí eu sempre recordava daquele texto lá em Provérbios, né? Que uma mulher ruim, né, é como vinagre no dente e fumaça nos olhos, né? Eu acho que a mulher dele era mais ou menos isso aí, né? Então assim, ele não queria voltar para casa. E não é um nem outro. Eu via, por exemplo, motoristas de caminhão que falavam isso toda vez, né? O cara estava aposentado, o cara já tinha 80 anos, estava dirigindo caminhão, por quê? Porque aí ele fugia, né? Ele não ficava em casa, tá entendendo? Ele, em casa aguentar essa mulher, pelo amor de Deus. E eu falo com a Amanda, eu falo assim, meu Deus, o trem que eu mais gosto é ficar em casa, né? Eu fico doido para voltar para minha casa, porque a minha casa de fato é um lar, eu gosto de estar aqui, né? É claro, é bom sair de casa, voltar é melhor, né? Mas agora quando você tem o porquê para voltar, exatamente, Amanda. Eu tenho um porquê para voltar, né? Não é assim, eu vou voltar porque tem um sofá para eu deitar, tem uma cama para eu deitar. Não, isso é muito pouco, né? Precisa ter mais, né? E é por isso que existe essa estrutura telhado e base, né? Por quê? Porque essa é a estrutura do homem e da mulher. Olha isso. Isso é a estrutura do homem e da mulher. Normalmente, né, você vai olhar um complementando o outro. O homem normalmente complementa a mulher e a mulher complementa o homem. E o homem eu posso chamá-lo de telhado enquanto eu chamo a mulher de base. Vamos lá, o que é a base? A base é a estrutura inicial sem a qual, né, sine qua non, né, sem a qual não existe casa. Né? Eu preciso começar por ela, porque querendo ou não, gente, não adianta, né? Não existe família sem uma mulher, tá? Quem pode bater pé aí, pode me xingar, não, Davi, que dois homens que vai lá e não existe família, gerador de vida chama-se mulher, mulher, você tá entendendo? Mulher com M maiúsculo, né? E a mulher, ela tem o quê? Ela é uma geradora de vida, né? Ela tem os filhos, né? Ela tem uma visão diferente do que é casa, do que é... Por que normalmente as atividades de casa ficam para a mulher fazer? Normalmente é isso que acontece. Porque a mulher ela tem uma visão estrutural muito diferente do homem. Ela vai ver uma teia de aranha onde o homem não vê, ela vai ver uma sujeira no azulejo onde o homem não vê, ela vai fazer uma comida como o homem normalmente não faz. Normalmente a mulher tem essa visão mais detalhista daquilo que o homem não tem. O homem, né? Eu já trabalhei em empresas também de alimentares, né? Empresas alimentícias, né? Que você vai ver quando tem só homem é um lixo, né? Você tem que falar, não, pelo amor de Deus, contrata uma mulher porque essa empresa vai acabar, né? Porque os caras são normalmente, por mais limpinhos que eles são, sei lá, meio preguiçosos ou não conseguem ver a coisa como deve ser e a coisa fica meio porca, né? Então, precisa de mulher, entendeu? Eu vivo 365 dias longe de casa, na minha família, e quando estou no Brasil não quero sair, quero curtir o jardim. Meu pai, violão, comida de mãe, exatamente. Muito bom, né? Muito bom. Família é bom demais. Eu também gosto bastante. E olha para você ver. Então você tem a mulher na casa, e a mulher ela é essa estrutura, ela é essa base. Só que é o seguinte, assim como o telhado não consegue de alguma forma ter utilidade sem uma base, que é o que? Um homem sem uma mulher, né? Um homem não consegue criar uma família sem uma mulher, né? Então ele vai precisar da mulher, né? Ele precisa da mulher. A base também não tem muita serventia sem o homem. Então, uma casa só com base sem telhado,
Concorda comigo que quando vira a chuva vai dar problema? Se vier uma chuva de granizo, então, estraga tudo que está lá dentro. Vai bater o sol e vai começar a oxidar, destruir as coisas. Vai vir sereno, vai estragar. Você está entendendo? Então, perceba, essa base também precisa de um telhado. Eu não estou falando, a mulher precisa de homem, eu não preciso de homem. Não, isso é burrice, né? Não é nem o tema que eu estou querendo tratar aqui hoje. O que eu estou querendo tratar é o seguinte, eu falei um tema de trabalho ao seu marido. De fato é isso que eu quero falar com vocês, tá? Normalmente, né, qual que é a estrutura da base? A base é estabilizar. Eu preciso de um chão, eu preciso de uma parede, porque a parede protege, porque o chão protege, não é? Essa é a função da base. A mulher, ela tem uma função de estabilizar, né? E essa estabilidade dela traz uma sensação de proteção, né? Mas a função da mulher é estabilizar, é manter-se. O que é a base? Uma base confiável é uma base que fica, que permanece. Uma base confiável não é uma base que mexe, não é uma base que treme, não é uma base que quebra, é uma base que permanece. A função da mulher é permanecer, permanecer estável. Eu não quero chegar, concorda comigo? Vamos lá. Amanda, vamos lá, quem mais está comigo aqui? Vamos lá. Amanda, Ingrid, Edilene, Carol, Franciele, a outra Amanda, minha esposa. Concorda comigo o seguinte? Você ficaria bem assim, preocupada se você entrar numa casa, ela tá de um jeito no dia, e amanhã, quando você voltar, ela tá de outro jeito. Vamos pensar aqui de uma forma bem simplista, bem materialista. Você saiu do seu apartamento hoje. Você saiu da sua casa hoje para trabalhar. Você volta, a parede já não tá do mesmo jeito mais. O telhado já tá mais baixo. A parede já tá meio descascada, né? A porta tá um pouco estufada, sei lá. Percebe? Percebe aqui? Você viveria numa casa assim? Tipo, caramba, hoje o teto de gesso tá um pouco para baixo da minha cabeça aqui. Esse negócio não vai dar conta, não. Eu preciso chamar aqui esse pessoal aqui da construção civil aqui e olhar isso para mim, porque minha casa vai cair. Né? Essa estrutura que você tem. O que é uma casa confiável? Uma casa confiável é uma casa que você entra e você vai passando os dias, os anos e ela permanece igual. Né? Ela permanece trazendo para você uma segurança. E essa casa só traz segurança se ela for estável. A segurança de uma casa vem da sua estabilidade, da sua continuidade. Ok? Portanto, essa é a mulher que traz segurança. É uma mulher onde o homem, de alguma forma, todas as vezes que ele chega, mesmo que ela tenha seus problemas de humor, suas TPMs, aquilo ali não é o suficiente para, de alguma forma, fazer com que ela mude totalmente a estrutura da casa. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Tá? Imagine aqui. Uma mulher ela pode ter TPM, uma mulher pode se estressar de vez em quando, uma mulher pode ficar chateada de vez em quando, uma mulher pode ficar triste de vez em quando. Mas aquela estrutura da mulher não é o suficiente para desestabilizar a casa. Aquilo ali não tira a estabilidade da casa. Imagina, a mulher ela vai ali e ela fica brava. Cara, o cara tem que ser muito frágil para olhar e falar que aquilo ali desestabilizou o lar. Você está entendendo? Isso acontece. Mas existem algumas coisas que vocês sabem que é diferente. Existem algumas coisas que a mulher faz que ela desestabiliza o lar. Ok? Mas esse não é nem o ponto. Eu vou trazer um tema sobre essa estabilidade feminina. Tá? Eu quero mesmo trazer esse tema para vocês de novo com mais profundidade. Mas eu quero que vocês vão entendendo essa metáfora da casa. Tá? Então percebe que a função da mulher é estabilizar-se, é manter-se, é continuar. Sempre lembra disso. Qual que é a minha função no mundo? Minha função no mundo é trazer uma certa ordem,
uma certa beleza. Por que mulher normalmente é mais bonita do que homem? Ah, Davi, eu contesto. Não, para. Mesmo que você é mulher, se for parar para pensar na estrutura homem e mulher, você vai entender que mulher é mais bonita do que homem. O desenho, uma mulher normalmente ela vai ter um rosto mais delicado, né? Um corpo às vezes mais com mais curvas, né? A mulher tem peito, tem bunda, você está entendendo? A mulher ela normalmente a estrutura estética da mulher é mais bonita do que o homem. Por quê? Porque deve ser assim. A mulher ela tem essa função de embelezar, de dar beleza, de dar ordem, né? Por isso que um mundo com o homem seria um mundo feio, materialista, sem graça, entendeu? Um mundo certinho. A mulher que entra no mundo, ela entra para poder trazer esse up, né? Essa sensação de tem algo a mais, de ter uma transcendência no mundo, tem algo a que buscar, tem uma coisa, né? É uma flor no meio de um asfalto, você está entendendo? Né? O asfalto ele é útil, esse é o homem, mas existe uma flor ali plantada que nasceu no meio do asfalto, essa é a mulher, tá? Então, a função da mulher de alguma forma é trazer essa beleza, mas também trazer essa estabilidade. Repare que no lugar onde você está, né, no seu trabalho, na sua família, as pessoas gostam das mulheres, principalmente, né, e querem estar perto das mulheres, que quando você olha para elas, elas trazem uma certa estabilidade. Se eu falo, por exemplo, assim, de quem que você mais gosta na sua casa? A pessoa fala assim, nossa, eu amo minha avó. Eu amo minha avó, sabe por quê? Porque a vida inteira assim, ela foi na igreja, ela sempre chegava e orava. Percebe que você está falando de estabilidade? Ela sempre fazia isso. Toda vez que eu chegava lá, minha avó fazia essa comida para mim. Percebe? Sua avó não chegava, por exemplo, quando você chegava em casa, e sua avó jogava a colher na sua cabeça num dia, e no outro sua avó falava assim, eu não vou fazer comida para ninguém. E no outro ela falava, nossa, eu te amo, fiz a comida que você gosta. Não é, essa seria a avó que você detestaria. A avó que você gosta é uma avó estável. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo trazer vocês? A função da mulher é gerar essa estabilidade, esse mínimo de estabilidade possível. E aí eu trago a estrutura do telhado. O que é o homem? O telhado ele é proteção. Enquanto a base é estabilidade, o telhado é proteção. E aqui é o tema da nossa live, para a gente não prolongar muito, que daqui a pouco tem que cortar cabelo e fazer essa barba, pelo amor de Deus, né? Tá gigante. O que eu quero trazer para vocês? Vamos lá. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão comigo? Eu sei que a Amanda está aqui comigo, tá? Mas vocês estão aqui comigo? Né? Eu estou vendo que vocês estão na live aqui, mas vocês estão aqui comigo? Vamos lá, manda o alvozinho aí. O nosso símbolo é o alvo. Eu quero que vocês mandem o alvo. Vocês estão entendendo até agora onde eu cheguei aqui. Davi, eu estou entendendo. Tá fazendo sentido. Manda o alvo aí para mim. Quero ver se vocês estão comigo, tá? Eu quero participação de vocês. Vamos lá. A Fran falou, não, estou entendendo. Tá, beleza. Tá. Quem mais aí está entendendo? Vamos lá. Quem mais está comigo aí? Que agora eu vou chegar no tema da live. Eu fiz essa introdução para poder finalizar aqui entregando a questão da live. A Amanda mandou o alvozinho, a Amanda está entendendo também. Deixa eu só ler esse comentário aqui da Amanda enquanto vocês mandam aí o alvozinho. O homem só vai entender o papel da estabilidade se ele aprendeu com bons exemplos. E dá bastante trabalho cuidar dos filhos dos outros, filho da sogra. Faz sentido, né? Aí, ó. Vamos lá. A Carol tá entendendo. A Amanda, estou é o quê? Estou puto. Tá entendendo, tá? Vamos lá. Então, olha para você ver. Não tem como fugir dessa vocação. A vocação da mulher é gerar essa estabilidade. Percebe? Percebe, Edilene, que se for parar para pensar, né? É só você imaginar uma pedra. Né? Vamos lá, imagina a estrutura aqui. Você tem uma planta. Qual que é a função da planta? A planta é fazer fotossíntese. Se ela não faz fotossíntese, ela não serve para ser planta, né? O cachorro ele serve para instinto, né? Ele serve para fazer suas coisas ali no instinto ali e tal, né? Qual que é a função de um mineral, de uma pedra? A função de uma pedra é ficar estável. Uma pedra que se mexe não faz sentido de pedra.
Você tá entendendo? Cada um tem sua estrutura. A estrutura da pedra é ficar estável. Então entenda, não é que é menos, né, menos honroso. Pelo contrário, cada um faz a sua função e é necessária. E a função da mulher é estabilidade, porque é o seguinte, ela tem a estrutura toda do lar na mão. Perceba, vou contar um segredo para vocês aqui. Vou contar um segredo para vocês aqui. Vocês não contam para ninguém. A mulher é a coisa mais importante que existe na casa. Vocês estão entendendo isso? A mulher é a coisa mais importante que existe na casa. O que é mais importante numa casa? Um telhado ou toda a estabilidade da casa? Já chega de se achar, tá? Acabou, tá? Parei de puxar o saco de vocês aqui. O saco que vocês nem têm, já puxei o saco de vocês. Tá, vamos lá. Então vamos lá. O que o homem faz então nesse sentido? Eu olho para uma mulher e essa mulher me traz estabilidade. Então eu sou o telhado dela. O telhado. Eu a protejo, eu cuido dela. Então, talvez vocês tenham entendido de trabalho ao seu marido diferente. Do seguinte, vou dar umas tarefas para ele fazer em casa. Não estou falando disso não, tá? Não é dar trabalho físico pro seu marido, não. E nem assim, eu vou causar um ciúminho no meu marido, que eu vou dar um trabalho para ele. Não é isso também não. Vocês estão entendendo a estrutura do de trabalho diferente. Quando eu digo de trabalho ao seu marido, eu estou falando de mulheres que querem fazer tudo dentro da casa e não deixar o cara atuar como um protetor dentro da sua casa. Se você não se deixa ser amada e cuidada pelo seu marido e protegida pelo seu marido, sabe onde ele vai encontrar isso? Sabe onde? Na amante. Meu Deus, Davi, você está brincando. Exatamente. Não estou brincando. Essa é a realidade. Olha, eu vou contar uma experiência minha aqui da minha esposa, né? Minha esposa dirige muito bem. Eu não estou puxando o saco dela aqui porque ela está na live, não. Ela é uma boa motorista. Só que sabe o que ela faz? É uma coisa que eu nunca pedi para ela. Normalmente ela dá a chave para mim e deixa eu dirigir o carro. Ah, Davi, mas a mulher ela tem que dirigir. Claro, inclusive às vezes eu insisto com ela e deixo ela dirigir. Ontem mesmo foi ela que dirigiu. Né? Por quê? Porque ela ia fazer uma consulta, eu ia descer para a clínica, eu já aproveitei e fiquei do lado de lá. Né? Ela até foi entrar na porta de carro, falei, não, você vai dirigir hoje, que aí você já me deixa na clínica. Acabou que eu fui com ela na sessão também, né? na consulta, mas eu falei assim, você já me deixa na clínica e você pega o carro e dirige direto. Né? Então, às vezes eu mesmo falo com ela para dirigir. Mas o que ela faz? Ela me deixa dirigir. O que é isso? Esse deixar dirigir? É de alguma forma mostrar pra mim, ela fazia isso desde o namoro, tá? Com o carro dela, ela parava lá em casa, às vezes a gente ia, né? Eu tava sem carro, né? Eu não ia pegar o carro do meu pai pra sair com ela toda vez. Então ela ia com o carro dela, parava na minha casa quando a gente ia sair, dava a chave pra mim e eu ia levando ela pra gente poder sair. Parece sutil, mas entenda aqui onde eu tô querendo chegar com vocês. O que é isso se não uma certa estrutura? Uma estrutura quase que simbólica, uma estrutura que demonstra essa certa proteção, esse certo vou deixar que você cuide de mim, vou demonstrar que sou de fato e aceitar que sou um pouco um vaso mais frágil, para que você vá lá e cuide e faça a sua parte. Um homem que ele não tem espaço para ser cuidado, porque essa mulher ela é simplesmente o general da sua casa, porque eu não preciso de nada, porque eu dou conta de tudo, porque o salário é meu, porque eu que pago as contas, porque eu que limpo a casa, porque isso... O cara não consegue mais te proteger. A única função que o bosta do homem tem em casa é proteger, e você tirou isso dele. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Você está tirando a masculinidade do seu marido, e do seu namorado, e do seu noivo. Cuidado! Se você tira a masculinidade do seu parceiro, ele fica inseguro.
E um homem inseguro normalmente é um homem violento. Eu já falei isso com vocês aqui outra vez. E um homem violento, ele pode ser violento verbalmente, fisicamente ou através de seus atos. E normalmente um homem fraco, ele vai encontrar uma amante que diz que ele é o homem mais forte do mundo. E vai deixar que a amante vai deixar que ele cuide dela como você nunca deixou cuidar. Estão entendendo? A Edilene falou interessante, né? Que eu gostei da ideia de estabilidade, é isso aí. Eu estou ouvindo e não estou vendo essa realidade tão próxima, não. Por isso eu estou pé da vida, ainda bem que tenho terapia amanhã. É isso aí, vamos lá. A gente vai conversar sobre isso. Mas aqui está um passo, Amanda, que você pode fazer, que é o seguinte. Às vezes o homem ele não está demonstrando essa ação, né, de proteção porque ele é um homem imaturo. Tá? Então ele precisa abrir os olhos para isso. E para isso, se ele tiver uma mulher que se diz forte demais, ele nunca vai aprender. É tipo aquele menino, por exemplo, que você fala assim: filho, você tem que aprender a nadar. Aí ele: eu tenho medo, mãe, eu tenho medo. Aí o que você faz? Então, vamos nadar junto. Aí você coloca ele aqui em você e vai nadando. Você achando que está funcionando muito. Só que aí você faz tanta firula com o menino, né? E fica insistindo tanto naquilo que ele acaba não querendo. Não quer nadar mais não. Às vezes você precisa deixar o menino simplesmente ir. Uma hora ele vai tomar uma atitude e vai ir. Você tá entendendo? Uma hora ele vai tomar uma atitude e vai ir. Às vezes o namorado, ele precisa deixar que isso aconteça, né? Você precisa deixar que isso aconteça para ele começar a perceber onde ele pode atuar, tá? Entenda, atuar, tá? Entenda como se fosse uma novela, um teatro. Às vezes, né? Eu falei isso com uma paciente um dia, né? Uma paciente lá de Paris. Eu falei com ela: você tem que aprender a atuar. É por isso que eu falo que tinha que ter nas escolas o quê? Tinha que ter nas escolas artes cênicas. Não para você ser falso, não. A atuação é importante. Você precisa atuar como uma mulher submissa, mesmo que você não seja. Imagine que você trabalhasse em uma novela. Imagine que você trabalhasse num teatro, num filme. Você precisa atuar como uma mulher submissa, mesmo que você odeie. Tem um ator, por exemplo, né? Wagner Moura. Ele é esquerdista até no saré. Mas ele já fez filmes conservadores demais, que ele odiaria fazer. Porque ele está atuando como alguém conservador, mas ele não é conservador, ele é de esquerda. Você está entendendo a estrutura? Porque às vezes você, como mulher, precisa atuar como uma mulher submissa, mesmo que você agora não consiga ser, porque você aprendeu isso da sua mãe, que sofreu com seu pai, que aprendeu com sua avó, que sofreu com um avô que batia, com uma bisavó de um avô que viveu numa guerra. E aí você acha que esses conselhos são quase que conselhos divinos, mas na verdade são pessoas que sofreram, passaram por época de guerra, né? Hoje a estrutura é outra. Você precisa às vezes quebrar esses paradigmas, quebrar essa estrutura que todo mundo diz que é certa de a mulher, você é guerreira. Ninguém é nada. O que eu vejo, na verdade, tem nada de mulher guerreira. Eu vejo um monte de mulher chata. Você está entendendo? E às vezes essa mulher chata que quer fazer tudo, que dá conta de tudo, o cara, a única coisa que ele quer é fugir e não voltar para casa. Eu não aguento mais essa mulher. E o homem tira a estrutura, é como se você pegasse um leão. Por que o homem gosta tanto, por exemplo, de conquistar a mulher? Ele ama essa parte, que é a parte onde, né, ele está conhecendo a mulher e ele precisa, né, conquistar a mulher. Ele precisa conquistar a mulher, então ele gosta. Por quê? Porque ele é o leão que vai atrás da caça. Agora tira os dentes do leão, tira as unhas do leão. Se ninguém trazer comida para o leão vai morrer, meu amigo. Porque não adianta. Você tirou aquilo que é do leão. Você tirou aquilo que é do homem, a estrutura inicial do ser humano, do homem, né, o homem masculino mesmo. Verdade, quase acabei com o meu casamento querendo ser a general. Exatamente, Carol, exatamente. Né? Porque fica extremamente chato.
Eu estou na luta aprendendo a ser assim, até porque uma colérica, a docilidade é algo mais complicado. Exatamente, muito difícil, né? Muito difícil. Para um colérico, para uma sanguínea, isso vai ser mais difícil, mas assim, concorda que é difícil em situações diferentes, porque, por exemplo, o pessoal acha que é fácil uma melancólica também, acha que é fácil uma fleumática também, mas às vezes a fleumática ela se anula no relacionamento, né? Às vezes uma melancólica ela é rígida demais no relacionamento, ela não gosta de mudanças, então assim, para cada um é difícil, tá entendendo? Para todo mundo é difícil, mas tente pelo menos entregar um pouco as rédeas. Isso já é um começo para vocês aqui que estão me escutando nessa live. É um bom começo, inclusive. É nessas ações específicas da vida você entregar um pouco o controle para esse maridão, para esse namorado, para esse noivo. Deixar que ele proteja um pouco você. Já viu? Olha para você ver. Quando você tem um filho, por isso que eu gosto do exemplo do filho. Você está com seu filhinho ali. E às vezes você deixa ele fazer comida. Vem cá fazer comida junto com a mamãe. Vem aprender. E aí sua filha está ali fazendo comidinha com você. Ela está errando tudo. Ela não consegue pegar na colher direito. Ela vai deixar a coisa entornar. Ela vai deixar a coisa queimar. E aí você, que bonitinho isso. O que você está querendo trazer para ela? A participação. Ela sentir que está sendo útil. Por que você não faz isso com a porra do seu marido? Cacete. É a mesma coisa. Deixa ele às vezes errar alguma coisa, mas deixa ele ser útil. Mas meu marido tirou carteira agora, eu tenho carteira tem 10 anos, eu que tenho que dirigir. Não deixa ele dar uma navaiada no trânsito. Né? Estou usando um exemplo que, né, falando aqui em casa, né? Eu e a Amanda temos carteira no mesmo tanto de tempo, praticamente. Né? Mas, às vezes ela deixava eu dirigir, né? Até hoje deixa às vezes, por quê? Porque ela quer que eu a proteja. Né? Deixa ele, por exemplo, às vezes trancar a casa, levar o lixo na rua, né? Deixa o seu marido, às vezes, numa conversa, né, entre amigos, né, ele assumir a conversa, né? Não tenta cortar, podá-lo durante as conversas. Você está entendendo? Vocês conseguem ver estruturas na situação concreta de vocês. Eu agora não estou conseguindo puxar mais exemplos aqui, mas vocês vão entender isso. Eu quero que vocês coloquem isso no coração de vocês, tá? Uma mulher que não se deixa ser cuidada vai abrir espaço para um amante. Ou vai transformar o seu homem num menino, que é o que mais acontece. Às vezes o cara não quer uma amante. Às vezes o cara vai se acomodar e vai virar um menino. É o que acontece 80% das vezes. Não, Davi, acontece muito mais dele sair com a amante. Não acontece. Você pode procurar aí, né? Procura na internet, tá? Estudos. Normalmente os homens eles não estão mais saindo de casa. Não estão mais saindo de casa. Os casamentos estão destruídos dentro de casa. O pessoal já está acomodando, falando, não vou separar nada não. Por mais que os divórcios tenham aumentado 1 milhão de vezes a mais. Mas ainda assim tem gente que está casada e está ficando dentro de casa. Normalmente as pessoas se separam, até tem gente agora separando e ficando dentro de casa, tá? Porque a casa é dos dois, aí ninguém quer se separar, dá problema, fica dentro de casa. Estão separados, leitos separados. Acredite, isso está acontecendo muito. Está casado no papel, vai lá, se separa, mas continua dentro da mesma casa, porque a casa é de nós dois. Olha o nível do materialismo absurdo, pessoal, hoje. Cada um dorme na sua cama, cada um tem seu relacionamento fora, permanece na mesma casa. Então o que está acontecendo? Normalmente você está tendo esses homens meninos. Você está transformando seu homem em menino. E todo menino quer uma mãe. Exatamente, Alan. Exatamente. Você chegou onde eu estou querendo chegar. Você está sendo a mãe do seu marido? A mãe do seu noivo? A mãe do seu namorado? Ele vai adorar. Mesmo que seja inconsciente. Ele vai ficar triste agora. Às vezes ele vai ficar se sentindo um merda. Mas ao mesmo tempo, inconscientemente ele gosta. Porque todo homem gosta de uma mãe. A verdade é essa. Tá? Tem hora que eu reparo isso. Aqui em casa eu ajudo, eu faço as coisas. Eu chegar na casa da minha mãe eu não faço bosta nenhuma. Eu até falo assim, meu Deus, tem que ajudar a fazer alguma coisa. Parece que é um trem que tá na gente.
Nem lavar vasilha eu gosto de lavar lá em casa, na casa da minha mãe. Eu gosto de deixar minha mãe fazer, porque ela gosta de fazer. Mas eu vou lá e... Não, pelo amor de Deus, né? Sai espírito de menino, né? Deixa eu fazer isso aqui, deixa eu ajudar minha mãe, pô. Mas quando eu chego na casa da minha mãe, se bobear, nem as cuecas eu lavo. Por quê? Porque é isso que é a mãe pro homem. O homem gosta demais da tal da mãe. E por que vocês odeiam que comparam com a mãe? Porque o cara tem aquela estrutura a vida inteira, ele gosta daquela estrutura. Mas ele não pode ter outra mãe, ele já tem uma mãe. Você não foi feita para ser mãe dele. Senão ele vai criar essa mania de menino e vai continuar sendo esse molecão. E aí você vai reclamar porque esse homem não tem atitude. Claro, você tirou toda a atitude dele. E é agora que você precisa corrigir isso. Davi, eu tenho 33 anos de casado. Davi, eu tenho 20. Davi, eu tenho 2. Davi, eu tenho 1. Davi, eu tô namorando. Não importa. O momento é agora de você deixar ser protegida. E você sabe como um homem protege uma mulher. Você sabe as coisas que é boa, que você solte um pouco as rédeas e deixe que ele faça por você. Não vou delongar muito aqui, porque 9 horas eu tenho que cortar meu cabelo, tá? Então é isso. Entenderam? Fez sentido para vocês? Então agora eu quero que vocês comentem nas caixinhas de perguntas, tá? E aí, quando vocês comentam, vocês estimulam mais pessoas a também perguntarem e isso ajuda pessoas a melhorarem, tá? Então, vocês estão ajudando outras pessoas a melhorar também, tá? Então, eu vou abrir uma caixinha de perguntas e eu quero que vocês falem comigo lá, tá bom? Fique com Deus, um abraço e até amanhã, se Deus quiser.